Vamos lá, vamos começar mais uma aula, mais um curso aqui com muito carinho para você. Hoje o nosso tema é um tema muito importante, porque nós vamos falar do imóvel na planta, na compra e venda do imóvel na planta. Eu quero que você tenha conhecimento sobre os direitos de quem compra, de quem vende, como fazer esse negócio, como esse negócio pode ter segurança jurídica. Então, esse curso, essa aula é para você. Corretor, corretora, investidor, você que está pensando em comprar, você que investe em imóveis na planta, incorporadora, construtora, para você advogado. Então a ideia é isso, é trazer conhecimento para você prático, tá bom? Vamos conversar muito sobre esse assunto. Vamos lá. O que eu quero trazer para você nesse momento, com muito carinho para você? Acho que o primeiro detalhe, né? Alertas no ato da compra e venda de imóveis na planta. Esse alerta é importante. Quando eu penso em comprar um imóvel na planta, o que eu preciso avaliar? Então tem várias situações importantes. Isso vale para os compradores, investidores, isso vale para os corretores de imóveis, para os advogados. Você precisa dominar esse assunto para quem quer atuar nessa área, né? Seja como consultor de vendas, seja como advogado dessa área, que tem a ver com direito imobiliário e direito do consumidor. Então, a orientação que nós temos que ter de fato na compra do imóvel na planta, o que eu vou avaliar ao comprar o imóvel na planta, o ato de compra e venda deve ser consciente e inteligente. Portanto, antes de comprar, é necessário avaliar. E se o bem em questão for um imóvel, né, justifica sim ainda mais cautela, porque eu estou falando de um valor considerável. E esse imóvel ainda, se não existe, né, mas se está sendo construído, de fato deixa de ser um compromisso, uma compra e venda à vista, e passa a ser uma promessa. Então, eu preciso ter muita atenção a alguns detalhes importantes para que a transação dê certo, tá bom? Vamos lá. Portanto, fazer a compra do imóvel na planta, comprar um imóvel na planta, deve ficar atento ao que eu vou falar aqui, todas as partes envolvidas. Eu falo que isso é um verdadeiro checklist dessa avaliação. Por isso, eu vou separar para você assuntos por assuntos, para ficar bem didático e bem claro para você, tá bom? Vamos lá. Eu oriento você pesquisar sempre a construtora, né? Tanto o corretor que vai prestar o serviço na construtora, já presta, pesquisar, ver como que é essa construtora, é o teu nome que está em jogo. O corretor, a corretora, eu estou vendendo imóvel na planta, mas e aí, será que essa construtora vai pagar a sua comissão? Então, o advogado que vai processar a construtora, a incorporadora, será que já tem reclamação dessa construtora no PROCON? Já tem diversas reclamações no site do TJ, no Reclame Aqui. Então é importante essa pesquisa, o consumidor, o investidor, o comprador também. Então a pesquisa é uma das etapas, diria que mais importantes, das mais importantes do processo de compra e venda. E afinal, você não faz uma compra sem pesquisar o produto antes. Então tem que pesquisar, ou pelo menos deveria pesquisar. Em primeiro lugar, o comprador deve ser orientado a pesquisar, verificar todo o histórico profissional da construtora. Isso nós localizamos através do site do TJ, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da esfera criminal, tanto da Justiça Federal como da Justiça Estadual. Então isso é importante. Então é importante verificar coisas como ela tem um nome representativo no mercado, cumpriu a entrega de obras no passado, além de questões, também é importante, né, acessar o Reclame Aqui, o site do TJ, já falei, site do PROCON. A partir desses sites você terá uma noção sobre que tipo de construtora você está lidando, trabalhando, prestando serviço, comprando, negociando. Então é importante também, sem falar nos termos jurídicos, isso pode ser levado em consideração até como fundamentação das peças da exordial. É importante também, vamos supor aqui, que você esteja pesquisando tudo, né, o que precisa, já buscou várias informações na internet e perguntou também a conhecidos, etc. Mas de repente surgem dúvidas sobre a situação jurídica da incorporadora. Então é importante sim ter certos detalhes, nós vamos ficar atentos, né, para que a transação imobiliária, o negócio imobiliário dê certo. Então é muito importante. Outro passo que eu sempre falo é certificar-se sim de que a construtora tenha respaldo jurídico, né? Então é importante também eu analisar o que está registrado no cartório de imóveis. A construtora, o ideal é que ela tenha, né, o seu registro de incorporação. A incorporação tem que ser registrada no cartório. Hoje existe a segurança do patrimônio de afetação. Ele é separado, essa construção, esse empreendimento é separado do patrimônio da construtora, da incorporadora. Isso é muito interessante também, porque a construtora se falir, a incorporadora se falir, não vai comprometer o empreendimento imobiliário. Então eu tenho que analisar isso, se de fato no cartório existe o registro da incorporação. Por isso é melhor comprar de uma construtora, uma incorporadora, que tem o registro, do que comprar de alguém que não tem registro em lugar nenhum, porque eu tenho muito mais segurança jurídica.
Detalhe importante também, quando eu compro da construtora, eu quero lembrar você que a construtora constrói, a incorporadora faz todo o procedimento, né, o projeto em si, e ainda existe o banco que financia. Então nós podemos ter a união de 3 prestadores de serviço nessa situação. Ou a mesma construtora também é incorporadora, também é banco, isso acontece também, tá? Então depende de cada empresa. Então, vamos ter essa ideia, certificar-se sim que a construtora tenha respaldo jurídico. Então, primeiramente, a equipe de uma construtora deve ser composta por profissionais de diferentes áreas, mas as áreas devem ser compostas por advogados, corretores, arquitetos, que são profissionais essenciais na formação dessa equipe. Tá? Então, também é importante analisar, ver se a construtora tem esse registro da incorporação e também se tem uma equipe. Isso aí faz toda a diferença na transação também. Eu sempre falo, revise a maquete, né? Normalmente quando eu vou no plantão de vendas, tem a maquete, né? Tem o memorial descritivo, tem a planta, então tem que revisar isso, ter acesso às informações. Então é importante revisar a maquete do imóvel na planta, ver se atende às necessidades. As pessoas se empolgam, né? Você vê um imóvel na planta, tudo novinho, os móveis sob medida, né? Isso, planejados, então é empolgante, mas depois cai a ficha que não bate o sol, que o guarda-roupa vai estragar a roupa porque vai mofar. Então, eu preciso analisar esses detalhes e isso é muito importante. Organize também uma pasta com toda a documentação do imóvel. Essa é uma outra dica que eu sempre dou, é uma dica que a corretora pode passar ao cliente. Ao anunciar a venda de um apartamento na planta, as construtoras iniciam uma campanha de marketing com materiais de divulgação impressos e digitais. E geralmente é uma data de previsão da entrega. Então, guarde esses materiais, isso é muito importante, para provar atraso na obra, vícios ocultos, evicção, situações de propagandas enganosas, isso é muito comum. Já tivemos casos no escritório, o professor que advoga no Brasil todo, eu tive vários casos no escritório que a construtora, a incorporadora prometeu entregar a piscina e não entregou, prometeu entregar a academia completa e não entregou, só o espaço, então essas confusões ocorrem, então é importante guardar também esses documentos. Outra dica que eu dou também, faça o registro da promessa de compra e venda. Um dos primeiros documentos que deverá ser assinado entre as partes é o compromisso, né? Na verdade, não vamos chamar de compromisso, a gente confunde. É promessa de compra e venda. Promessa, tá? Porque eu estou comprando uma expectativa de direito a uma fração ideal. O imóvel na planta é um imóvel que ainda está para ser construído e, portanto, ele é comercializado por meio de um contrato chamado promessa de compra e venda. Alguns falam que compromisso é a mesma coisa, mas não é, tá bom? Então, também é importante analisar isso, faz toda a diferença, a real situação do imóvel. Eu oriento também atenção aos valores, existe o INCC. O que é esse INCC? Outro ponto importante para se verificar na hora de comprar imóvel na planta é a condição de pagamento. Por exemplo, os índices, né, praticados no contrato, um desses índices é o INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Construção. O INCC oferece uma base sobre o possível aumento dos custos na compra de acordo com a valorização do imóvel. Então o INCC corrige todo mês o valor da compra, mas é importante ressaltar sim que ele não acompanha a inflação. A correção dos valores é uma proteção para que as construtoras não fiquem no prejuízo caso ocorra uma variação nos preços dos materiais de construção e também outras matérias-primas em relação ao longo da construção. Contudo, gente, o INCC só pode ser praticado durante o prazo definido para a construção, só assim após esse prazo, outro índice deverá corrigir o saldo devedor. E é fundamental se atentar a isso, porque o INCC, dessa forma, você não será surpreendido com um valor muito fora do que já imaginava, dificultando o seu planejamento financeiro, o planejamento financeiro do seu cliente. Então, também isso é muito importante, faz toda a diferença, tá bom? Então, também um estudo que deve ser feito. Agora sim, agora aprofundando as teses, as questões, os prejuízos, os problemas, né, nesse tipo de compra. Então, nós estudamos aqui primeiramente como ter segurança jurídica nessas transações imobiliárias, estudamos aqui com muito carinho. Agora nós vamos estudar juntos aqui as demandas, né? As teses em si, os vícios, os erros. Então nós vamos estudar um a um. Dentro de um resumo que eu vou fazer para você, existem diversas situações que devem ser resolvidas. Então eu trago primeiro a alta da demanda, entendimento do STJ, abusividade de cláusula, que é muito comum, propaganda enganosa, atraso na entrega da chave, qual o prazo para reclamar, pagamento de aluguéis com atraso da entrega da obra, a restituição da corretagem e da taxa SAT que é cobrada. Então vamos estudar todas essas hipóteses, todos esses direitos do consumidor para que você possa entender também, tá bom? Vamos lá. Nem sempre será aplicada a decisão
de forma concreta. O judiciário tem isso, né? Tem juízes que entendem diferente, tem turmas dos tribunais de justiça que entendem diferente, então existe essa diferença. O ideal é que nós tenhamos uma jurisprudência que seja respeitada. Vai depender do caso concreto, claro, da argumentação das partes também, porém é importante tomar decisão do entendimento da Corte Superior sobre o direito do consumidor e o direito imobiliário. Então vamos lá. Quero trazer o primeiro assunto para você aqui dentro desse curso, da nossa aula, também matéria importante, a alta demanda, né? Antes do país entrar em recessão, o mercado imobiliário estava aquecido e muitos brasileiros estavam realizando o sonho da casa própria, até mesmo revendendo o imóvel em razão de ser considerado por muitos como um investimento. Então muita gente começou a investir, compra imóvel na planta e vende, né? Vende na hora que tem que financiar. É um investimento que muita gente começou a fazer, né? Em razão disso, houve um volume de problemas com contratos e com os imóveis, e os compradores tiveram que ajuizar ações judiciais para solucionar os problemas com as construtoras, imobiliárias e incorporadoras. Então, houve um aumento da demanda porque apareceu muita gente investindo nisso. Ponto importante, né? Eu como advogado, eu posso atuar nessa área, é a área do direito imobiliário, vinculada ao direito do consumidor. Eu posso fazer ação de rescisão de contrato. Eu quero lembrar a você que é o distrato. O distrato é um acordo entre as partes. Quando eu chego a um consenso com a construtora e incorporadora, é um distrato. Um acordo entre as partes, não tem processo, é consensual, é voluntário. A partir do momento que eu não concordo com o percentual dos valores pagos que a construtora e a incorporadora quer me devolver, se não existe um consenso, eu vou procurar o Poder Judiciário. O nome da ação é a ação de rescisão de contrato, cumulada com devolução dos valores pagos. Então, olha o nome da ação, hein? Essa ação, ela tem a nomenclatura de ação judicial ou ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos, cumulada com devolução dos valores pagos. Eu posso pedir tutela antecipada nessa ação, hein? Essa ação é quando realmente a parte não quer mais o imóvel, ela quer desistir, ela quer rescindir o contrato. Posso pedir liminar, tutela antecipada, ok? Essa ação tem que seguir todos os requisitos do artigo 319. O judiciário vem condenando as construtoras a devolverem 70%, 50%, 60%, mesmo após a lei do distrato, a lei recente do distrato. Em algumas situações até 100%, sim, ainda, hein? Mesmo após a lei do distrato. Ponto importante que eu quero trazer para você. Quando o nosso cliente não quer desistir, mas ele se sentiu prejudicado, aí eu vou usar uma outra ação. Qual que é a ação? Perdas e danos. Eu não quero rescisão do contrato, eu quero perdas e danos porque, de fato, existe uma evicção, um vício oculto, e eu fui prejudicado, eu tive prejuízo, eu quero a reparação por parte da construtora e incorporadora. Existe a ação ainda de exigir contas. Então eu não sei o que eu paguei para o banco, para a instituição financeira, para a própria construtora, incorporadora. Existe uma confusão entre os valores pagos, então eu posso fazer uma ação, uma terceira ação, que é exigir contas. E existe a tão famosa, tão conhecida ação revisional, que é uma ação que eu vou discutir cláusulas abusivas, taxas abusivas, juros abusivos. Então revisional, cuidado que essa ação é bem perigosa. Algumas situações a gente consegue de fato rever, né, o contrato, cláusulas, outras não. Então precisa tomar cuidado. Normalmente são ações demoradas, porque o Poder Judiciário, nós temos 3 graus de jurisdição e as consultoras e incorporadoras vão recorrer até 3º grau. Então, muita atenção nessas ações. A precificação dessas ações, ações de rescisões de contrato, normalmente são baseadas com o valor do negócio. Normalmente essa ação custa 5%, a 10%, 15%, a 20% do valor do negócio. Mas também o valor mínimo dessas ações custam em torno no mercado de 10 até 15 mil reais. É o valor mínimo dessas ações. Ações regionais, exigir contas algo em torno de 5 a 10 mil, né? Então essa é a precificação. Eu gosto sempre de trazer isso para que o profissional tenha acesso, o quanto cobrar, o quanto é cobrado. Isso faz toda a diferença, a gente não aprende na graduação de Direito, né? É uma pena. Eu quero trazer também um ponto importante, o entendimento do STJ. O Superior Tribunal de Justiça afirmou alguns entendimentos sobre a questão de vínculo, né, de incorporadora com construtora, dessa relação consumidor, comprador com vendedor. Então, nós temos várias teses pacificadas. A primeira, no passado quem pagava o corretor era na verdade a construtora. Quem contrata o corretor paga o corretor de imóveis. Os processos na época ficaram suspensos, sobrestados, e chegou à conclusão, uma mudança de ideia, uma mudança de mentalidade. Hoje quem paga o corretor, a regra é a construtora, mas se tiver uma cláusula em negrito, em destaque, uma declaração dizendo que quem paga é o consumidor, pode o consumidor pagar sim os honorários, né, do advogado, da advogada, e também a comissão, os honorários do corretor de imóveis. Tá? Então esse é o entendimento. Quero lembrar a você que as construtoras não vão deixar
um contrato omisso nesse ponto. As construtoras e incorporadoras têm normalmente essa cláusula, uma declaração anexa, onde passa essa obrigação para o consumidor, para o comprador. Então hoje atualmente quem paga é o comprador, né? A comissão do corretor de imóveis, salvo raríssimas exceções. E era uma ação que a gente adorava fazer, porque você ingressava com uma ação, a construtora empurrava, normalmente num cheque separado, né, a comissão do corretor de imóveis, você conseguia a restituição desse valor em dobro. Então era uma ação muito bacana de fazer, porque era uma ação, não existe causa-ganha, mas era uma ação muito fácil de ganhar. Né? E o cliente, o consumidor, ficava muito contente, porque ele tinha a devolução do valor da comissão em dobro, né? Então era muito interessante. Mudou esse entendimento, tá? Então, importante aqui você saber. Mais um ponto que eu quero trabalhar com você, outro ponto importante, também dentro do nosso estudo, em relação a taxas que podem ser cobradas a respeito de documentação imobiliária, né? De fato, a documentação imobiliária, a construtora não pode cobrar taxa. A comissão, sim, ela pode passar, delegar, né, transferir para o consumidor, o comprador, mas não criar taxas de administração, de serviços jurídicos, que é muito comum ainda, tá? Então, entendimento. Vamos começar um por um. Então, abusividade de cláusula. Em 2015, o STJ ele divulgou um recurso especial em forma de recurso repetitivo sobre a cláusula de contrato de promessa de compra e venda de imóvel que prevê a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada. Tal decisão, gente, se aplica aos casos futuros que foram ajuizados judicialmente em razão dos incisos 2º e 5º do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo que fala, né, são nulas de pleno direito, entre outras as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraem no consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos do Código. Então, essa é a fundamentação, inciso 2 e também o inciso 4º. Inciso 4º, inclusive, ele estabelece obrigações consideradas iníquas, abusivas, que também coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis, né, com a boa-fé ou a equidade também, tá? Então, importante. Sendo assim, gente, as parcelas pagas devem ser restituídas, sim, de imediato, proclamando, sim, a nulidade da cláusula que determina a devolução de tais parcelas somente ao término da obra. E essa cláusula ela era muito comum e ainda é, né? Uma cláusula dizendo, se você desistir, eu só te devolvo o que você pagou ao final da obra. Então, ela foi considerada pelo STJ uma cláusula abusiva, tá? Então, ademais, não concluída a obra, o consumidor, de fato, pretérito, ficará ao sabor, né, da conveniência, né, do contratante e da adimplente para receber o que pagou indevidamente. Eu trago para você uma situação importante que deverá o promitente e vendedor, mais uma vez, revender o imóvel a terceiros e a um só tempo e auferir vantagem com os valores retidos, além da conclusão da obra atrasada, por óbvio que pode ocorrer, tá bom? Então, ponto também já decidido pela jurisprudência também. Propaganda enganosa, também eu acho que está muito bem resolvido essa situação, essa questão. Muitos empreendimentos imobiliários, ao realizar a publicidade das unidades comerciais ou residenciais, se utilizam sim de má fé ou buscam levar ao consumidor a erro, induzir o consumidor a erro. O artigo 37, esse é o fundamento do Código de Defesa do Consumidor, inclusive o parágrafo 1º, diz que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades e origem, preços, quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. De acordo com o Instituto, na verdade, Escola Superior Universitária ESO, né, uma pesquisa que foi feita o ano passado, Escola Superior Universitária ESO, portal ESO, de acordo, né, com a pesquisa que foi feita o ano passado, antes de fazer o negócio, os itens que conferem com o constante memorial normalmente não são seguidos, né? Então, ou seja, o que eu quero explicar para você? A construtora apresenta um memorial, dizendo que vai usar a lata de tinta souvenir, coral, um exemplo, mas na prática não usa. Então, a pesquisa revelou que, de fato, o ESO, a Escola Superior Universitária, revelou que não é entregue o que está no memorial. O memorial é fantasioso, em 85% até 90% dos casos. É uma realidade. É publicidade, é propaganda enganosa também.
Então tem que ficar atento em relação a isso. A publicidade vinculada pelas construtoras faz parte do contrato, sim, gente. Então esse é o entendimento atual. Inclusive, se não houver ressalvadas, né, quanto a projeções artísticas, paisagísticas e imóveis em áreas comuns, estas são promessas que integram sim um contrato de compra e venda da área comum, né? Esse é o entendimento, inclusive, da 4ª turma do STJ, que julgou em caso em que uma unidade residencial do empreendimento, o nome do empreendimento é o Mélia Barra, Comfort, no Rio de Janeiro, mais de 2.000 cada, né, foram vendidas com apartamento, a parte hotel, na verdade, com esse serviço, e na prática não foi entregue. Segundo o relator na época, que julgou o recurso especial, o Luiz Felipe Salomão, o princípio da vinculação da publicidade reflete a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade, nos contratos, de modo a fornecer, que o fornecedor de produtos e serviços obriga-se sim nos exatos termos da publicidade vinculada, ele está vinculado, tá? Então um ponto também importante. Vamos lá, mais um ponto que eu queria trabalhar com você é o ponto do atraso da obra, né? Também é tema já pacificado, também é um tema que merece nossa atenção. Uma das queixas mais comuns enfrentadas pelo Poder Judiciário é o atraso na entrega dos imóveis vendidos na planta. Isso é fato. De acordo com os dados do Instituto Portal, Escola Superior Universitária, 95% das obras no Brasil são entregues em atraso. Também é uma pesquisa que foi feita. A Escola Superior Universitária, o ESO, ele em pesquisa recente, o ano passado, 95% no Brasil das obras são entregues em atraso. É muita coisa, né, gente? Muita coisa. Todos os contratos prevêem uma cláusula que reputa o ilegal de tolerância, né? Essa tolerância muito conhecida, 180 dias na entrega do imóvel, mas o RESP, deixa eu lembrar aqui, é o 15519-68, de origem de São Paulo, 15519-68. Esse RESP foi o recurso especial julgado por STJ, entendeu que não há abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra em razão das circunstâncias do caso concreto. Então, é um RESP que não foi muito a favor do consumidor, porque o entendimento é que não existe abalo moral pelo atraso dentro de até 180 dias, não há que se falar em dano moral. Então, dentro do prazo de tolerância. Entendo, né, que o atraso da obra deve sim gerar indenização ao consumidor, ao comprador, que não pode suportar prejuízos diante de um direito que foi violado, né? Os tribunais brasileiros devem zelar sim pelo cumprimento com a defesa do consumidor, mas na prática isso não acontece, tá? Então é um ponto importante. Já tem entendimento conforme o resto que eu passei para você. É muito importante também discutir a tese do prazo para reclamar. De acordo também com o Instituto do Portal ESO, Escola Superior Universitária, o prazo de prescrição somente se inicia com a ciência da violação do direito, não sendo admissível, portanto, que se tenha como extinta a pretensão antes mesmo desta decadência. Então, é um fato importante. No julgamento do RESP, a 3ª turma proferiu decisão nesse sentido para que os ministros, o prazo, né, para que o dono do imóvel tem para ingressar em juízo contra a construtora por danos relacionados à segurança e solidez da obra, começa a contar a partir da ciência das falhas construtivas. Isso é fato. Outro ponto que eu trago para você é o pagamento de aluguéis, né? Ainda que a rescisão contratual tenha ocorrido por culpa da construtora, é devido ao pagamento de aluguéis pelo consumidor em razão do tempo e também que este ocupou o imóvel, e esse foi o entendimento também da 4ª turma no RESP, recurso especial julgado, que é o 9551-34, tá? Inclusive a dona de uma casa ajuizou na época, ficou muito conhecido, uma ação contra a construtora, na qual sustentou que o imóvel teria sido entregue com atraso de mais de 2 anos e com diversos defeitos, o que tornaram impróprio para o seu uso, tá? Então é importante também. A empresa constatou também os pedidos da autora e pediu, né? E pediu que, em caso de rescisão contratual, ela fosse condenada a pagar aluguéis relativos ao período que ocupou o imóvel. Em primeira instância, esse caso prático bem interessante, o contrato foi rescindido e a construtora foi condenada a restituir os valores recebidos com a correção monetária e juros. Contudo, gente, o pedido da construtora quanto aos aluguéis também foi julgado procedente. Para o ministro, na época, Salomão, que foi relator do processo do recurso especial no STJ,
independentemente de quem provocou a rescisão do contrato, é vedado o enriquecimento sem causa. Isso já é uma característica do direito brasileiro. O pagamento da verba, de fato, consubstancia simples retribuição pelo usufruto do imóvel durante determinado interregno temporal, rúbrica, né, que não se relaciona diretamente com danos decorrentes do rompimento da avança, mas com a utilização do bem alheio. Tá? Esse foram os termos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça. E eu trago para você também, muito importante, a restituição da corretagem da SAT. No RESP, anote aí tudo que o professor está passando para você, no RESP 159-9511, de origem de São Paulo, também o STJ entendeu e prevaleceu, né, essa jurisprudência, porque ficou compreendido, sim, pela validade da cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem dos contratos de promessa de compra e venda da unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, é o que eu tinha adiantado no começo do nosso curso, da nossa aula, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão dos honorários do corretor. Mas esse mesmo julgado esclareceu muito bem que, porém, considerou a cobrança do serviço de assessoria imobiliária, o técnico imobiliária, SAT, né? Assessoria Administrativa de Transações Imobiliárias, como uma taxa abusiva, não pode ser cobrado do consumidor. O consumidor tem 3 anos para requerer a restituição desses valores, lembrando que nós lembramos direito do consumidor 5 anos, mas é 3 anos, tá? Para rever esses valores, para brigar por esses valores, requerer a devolução desses valores de volta, né? Então, ponto importante também, tá? Então, olha só como nós temos dentro do direito imobiliário uma relação de consumo. Hoje existe até o direito imobiliário estudado à parte, hoje tem, né? Eu falo que o direito imobiliário ele ganhou tanta força no Brasil. O direito imobiliário ele é um segmento do direito civil, mas possui conceitos e princípios próprios. O direito imobiliário ele é multidisciplinar, porque nós precisamos conhecer várias outras matérias para poder atuar com qualidade do direito imobiliário. E detalhe, o direito imobiliário também, né? Nós temos a possibilidade de usufruir do direito imobiliário também em diversas situações e segmentos. Então, existe o direito imobiliário do consumidor, o direito imobiliário tributário. Então, existe sim um avanço em relação às divisões do próprio direito imobiliário. O direito imobiliário virou o gênero de várias espécies de atuação. Tanto é que hoje já tem advogados micro especialistas que são especialistas em direito imobiliário, mas só naquela determinada situação. E eu sempre falo que apartamento, cada vez mais, existem construções imobiliárias, né? Nós sabemos que, de fato, a tendência é cada vez mais existirem apartamentos, prédios comerciais residenciais, é uma realidade, né? Então, cada vez mais o mercado vai precisar de profissionais, tanto corretores, corretoras, advogados, advogadas, que conheçam de forma especializada esse assunto. Então é importante sim estudar. É um nicho de mercado que só vai crescer. Eu sempre falo que o direito condominial só vai crescer, né? Assim como também a relação de consumo imobiliária. Ela só vai aumentar porque cada dia mais nós vamos ter mais prédios, mais apartamentos, e é uma realidade, né? Então, de fato, aquele profissional que quer, né, seguir um nicho de mercado interessante, eu acho que o direito do consumidor imobiliário ele é muito rentável e fácil, acessível para o advogado e advogada, né? Então, importante. Para o corretor de imóveis que tem conhecimento sobre isso, ele consegue, de fato, explicar muito bem, demonstrando transparência, segurança, isso é muito bom, né? Dentro desses direitos, gente, dos compradores do imóvel na planta, antes de firmar qualquer contrato, é importante, então, conhecer os direitos e obrigações, oriente seu cliente, seja você advogada, corretor, corretora. Não é diferente quanto aos direitos dos compradores de imóveis na planta. Ao sonhar em adquirir a casa própria, muitos, né, a compra de um imóvel, um investimento alternativamente buscado, os direitos dos compradores de imóvel na planta são regulados sim pela Lei 13.786, anote aí, 13.786 de 2018, e incluem a proteção contra a entrega assim, de um imóvel que não atenda às expectativas previamente acordadas, e os compradores também têm direito de saber quando o imóvel será entregue e exigir que todas as obras prometidas sejam concluídas no prazo previsto. Além, os compradores têm direito também de assegurar que o imóvel seja entregue nas mesmas condições em que foi prometido, com quaisquer reparos necessários sendo corrigidos antes da entrega, tá? Então é importante também.
Se por alguma razão os reparos não forem feitos, a construtora, segundo a jurisprudência, pode ser responsabilizada pelos danos, Lei 13.786/2018, que estabelece no artigo 35A que os contratos de compra e venda, promessa de venda, deverão conter as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio do distrato, seja por meio da resolução contratual, motivada por inadimplemento da obrigação do adquirente ou do incorporador, com destaque, né, de fato, negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores adquiridos. Tá? Então, é importante. Eu trago para você que, portanto, os direitos dos compradores de imóveis na planta incluem sim que o contrato, né, o contrato tenha criado uma obrigação ao contratado e deve ser elaborado de forma a limitar, né, direitos, prazos, obrigações, devolução de valores pagos em caso de não cumprimento dos termos acordados. A devolução só será permitida se o atraso exceder a 180 dias, nós já falamos sobre isso, ponto importante, contados a partir do acordo da compra, ou se houver danos que impeçam o uso do usufruto do imóvel. Além disso, os direitos dos compradores de imóveis na planta também versam sobre a não cobrança abusiva de taxa ou juros pelo financiamento do imóvel também, tá? Então, outro ponto relevante também. Então, legal, estudamos aqui de forma aprofundada, com muito carinho, a advocacia, né, a segurança jurídica da compra de imóvel na planta, quais são os direitos do comprador, os direitos do nosso cliente, os direitos do consumidor, quais orientações o corretor tem que passar, o que não é justo, o que não é comissão, o que o que pode ser cobrado, o que não pode. Então, estudamos de forma aprofundada esse assunto. Trouxe aqui vários exemplos, vários RESPs, né, vários julgados importantes que fazem toda a diferença. Quero convidar você que está assistindo, que você venha fazer minha pós-graduação. Entra lá no site www.portaleso.com.br, Escola Superior Universitária. Sou coordenador da pós de imobiliário e da pós de direito civil e processo civil. Tem a pós de direito registral notarial também. Então, quero convidar você com muito carinho a fazer a pós online. É uma pós muito bacana, o valor muito legal. Online, tem plantão de dúvida uma vez por mês, então convido você. Quero convidar você a fazer os cursos, tem vários cursos práticos, tem os cursos online, tem os cursos presenciais. Agora vamos ter nesse mês, nós vamos ter o curso de leilão, advocacia em leilões. Então você que é advogado, investidor, investidora, você que quer de fato fazer um curso forte, presencial, né? O ESO tem cursos presenciais e cursos também online. Eu convido você a fazer esse curso, vai ocorrer agora nesse mês que vem, agora dia 10, vamos ter o curso de leilões, prática na advocacia de leilões, teses para cancelar, suspender um leilão, técnicas para gerar segurança na arrematação para investidores. Então é um curso fantástico para você. Caso você queira entrar em contato comigo para mentoria, professor que presta mentoria para advogados e advogadas, correção de peças e curso, entre em contato ou queira marcar uma consulta, o WhatsApp do escritório é o 97685-3891. 97685-3891. O fixo é o 11 2061 5649, tá bom? Meu e-mail é julio.professor.direito@gmail. O Instagram é professor.julio.sanches. Eu peço que você se inscreva aqui no canal também, inscreva no meu canal, professor Júlio César Sanches. Continue acompanhando nossas aulas, nossas palestras também, tá bom? Tem perguntas? Tem. Eu ia falar o nome dela, viu? Eu ia falar... Tem perguntas, normalmente a Monique Cruz. Nota 1000, hein? A hora que a Monique Cruz vier no meu escritório, vai ganhar uma caixa de bombom de presente, porque é estudiosa. Depois vamos falar que é sorte, viu, Monique? A Monique estuda, hein? Sempre está atenta aqui às aulas no meu canal no YouTube, professor Júlio César Sanches, e também no Conselho. Para fazer um mandato procuratório público, é preciso pagar ITBI? Não. ITBI é o tributo que é cobrado na transmissão, na relação de compra e venda, né? Assim como o ITCMD na relação de transmissão causa-mortes ou doação. Então, em regra, não. Tá? Procuração é um ato de representação, ok? Tá bom? Legal, Monique. Um abraço, parabéns pela pergunta. Quando é feita uma cessão de direitos hereditários, eu pago ITCMD ou ITBI? Não, em regra, não. Tá? Cessão de direitos hereditários tem que tomar cuidado que ela é traiçoeira. Cessão de direitos hereditários, estou comprando a herança, o direito de herança. Eu posso, se eu sou o comprador, fazer um inventário, inclusive. Ela tem que ser feita por escritura pública e ter a anuência de todos os herdeiros, ok? Para que se torne válida. Se não existe essa possibilidade de fazer dessa forma, então o melhor é comprar a posse, cessão de direitos possessórios, tá bom? Legal.
Em quais casos precisa da outorga conjugal para a venda de um imóvel? Na verdade, a outorga conjugal é a autorização, né, gente? Quando eu falo da outorga conjugal, é a autorização do companheiro, da companheira. Essa outorga, se ela não é respeitada, o que vai acontecer? Eu, na verdade, vou gerar uma nulidade. Vou gerar a nulidade do negócio jurídico. Nós podemos pedir a nulidade do negócio jurídico através da chamada ação declaratória de nulidade. A ação declaratória de nulidade não tem prescrição, tá, gente? Diferente da anulatória que tem. A ação anulatória tem. Quando eu falo da nulidade não tem prescrição, a anulatória tem. A autorização uxória, né, o nome que é dado, o marital, que quer dizer isso, né? É a autorização do companheiro. Inclusive, também, isso é importante falar, é a autorização do companheiro e da companheira, inclusive na locação. Então, importante. A outorga uxória, gente, ela vai depender dos regimes de bens, né? Acho que é uma forma mais didática. No que toca ao regime de bens entre os cônjuges, para que seja válida essa autorização, ou melhor, sem essa autorização do outro, pode gerar um gravame, né? uma tese de nulidade, um ônus real, principalmente em relação aos bens imóveis. Então, precisamos tomar cuidado em relação a isso. Então, nós temos algumas situações diferentes. Ações, quando é que ela é necessária, né? Qualquer que seja o regime de bens, nenhum dos cônjuges, sem autorização do outro, pode pleitear ou gravar de ônus real os bens imóveis. Essa é a primeira regra. Em relação às ações fundadas nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 1642 do Código Civil, competem também ao cônjuge prejudicado. E nos termos dos incisos 3 e 4, também do artigo 1642, o terceiro prejudicado com a sentença favorável ao autor não terá direito regressivo contra o cônjuge que realizou o negócio jurídico ou seus herdeiros. Em regra, no regime de separação absoluta de bens, gente, não pode o cônjuge demandar a revisão de fiança realizada pelo outro cônjuge com infração, né, do disposto dos incisos 3 e 4, também do artigo 1647 do Código Civil. Tá? Então, importante também. Qualquer que seja o regime, nenhum dos cônjuges, sem autorização do outro, pode pleitear ou gravar o ônus real, os bens imóveis. Essa é a primeira regra, né? Uma regra importante também, que eu sempre falo nas aulas, também é algo que tem que prestar atenção. Quando eu falo dessa outorga uxória, né, que é preciso saber? É a autorização concedida de um cônjuge ao outro. Pronto, acho que é o melhor conceito para a realização de certos negócios jurídicos. Não há um requisito para qualquer negócio jurídico apenas para quem tem expressa exigência legal. Então é importante. O que eu quero trazer para você? Essa nomenclatura ela ainda é confundida entre as pessoas. Há quem ainda, né, diferencia outorga uxória e outorga marital. Né? Tem gente que faz diferença isso. Porém, é uma diferenciação que existe ainda no Código de 1916. Né? Então, cuidado. A mulher casada era considerada relativamente incapaz e precisava da autorização do seu marido para realizar negócios jurídicos, que era a outorga marital. O marido, né, segundo o Código Antigo, o marido, por sua vez, necessitava de autorização da esposa em hipóteses limitadíssimas, né, poucas hipóteses, um código totalmente conservador, que pudessem comprometer o patrimônio do casal. E nesses casos era chamada outorga uxória. Essa incapacidade, na época da mulher, foi revogada em 1962 pelo Estatuto da Mulher Casada, mas a tradição da nomenclatura se manteve. Então, outorga uxória para a mulher e outorga marital para o homem. Né? Atualmente, eu quero trazer para você, ambos os termos são usados como sinônimos. Tá? Então, há também quem substitua pelo termo vênia conjugal, também outro termo utilizado. Eu falo isso no meu livro. Eu entendo o vale da mudança e o gosto do termo, mas ainda hoje um imenso volume de decisões aponta para o termo outorga uxória, né? Então, importante também. É interessante, hein? É interessante conhecer esse assunto porque faz parte do mundo dos negócios jurídicos e gera nulidade. A previsão legal da outorga uxória, gente, a vênia conjugal, o nome dado hoje, o nome mais atualizado, vamos dizer assim, ou outorga uxória, tem previsão legal no 1647, ressalvado o dispositivo do 1648. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar ou gravar de ônus reais os bens imóveis,
Plentear como autor ou réu acerca de bens ou de direitos, prestar fiança ou aval e ainda fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura ameação, tá? Ou seja, a autorização do cônjuge é essencial para compra e venda, para operações que envolvam a redução de direitos sobre a plana, né? Ou melhor, a plena propriedade, ou seja, a gravação de ônus real, fiança ou aval, doação, tá? Em todos esses casos é importantíssimo se atentar para a existência da outorga uxória. Mas atenção, não é qualquer um que pode pleitear a invalidade dos atos. Por quê? O 1650 do Código Civil, ele esclarece muito bem. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandado pelo cônjuge a quem cabia, né, concedê-la ou por seus herdeiros. Então existe aí essa legitimidade restrita. Quem pode fazer? Então se atente a isso, tá bom? Então outorga uxória também na união estável, é um tema também muito polêmico, mas há uma grande discussão doutrinária sobre esse tema, sobre a extensão, se existe ou não, né, essa necessidade da outorga uxória para casais em união estável. No entanto, esse tema também já foi assentado pelo Superior Tribunal de Justiça. O que diz a jurisprudência é que o direito civil, constitucional, direito de família, o contrato de locação, fiança, fiador, que convivia em união estável, inexistência de outorga uxória, era dispensada a validade da garantia e inaplicabilidade da súmula 332 do STJ, tá? Esse é o entendimento de fato. Então, legal, bem estudado o tema, agora sim. Eu agradeço a você. Volto a falar, se você tiver dúvidas, estou sempre à disposição com muito carinho, viu? Muito obrigado e até a próxima aula.